Bom, primeiramente, bom dia a todos novamente, a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje, eu, Maurício Pellegrino, Luciano Souza, nosso sócio aqui do Siscom, da área de compliance, investigações, e nosso associado, Felipe Bellini, da área de direito ambiental e mineração, para que a gente possa conversar, literalmente, um bate-papo aqui, descontraído nessa manhã de quinta-feira, hoje já 1º de setembro, para que a gente possa discutir um pouco, né, fazendo esse warm-up em relação à Expo Zibram e novas discussões em relação à área de mineração. A gente já começou isso na semana passada, a gente já teve um debate muito legal com Paula Azevedo, Marcelo Mendo, Daniel Souza, Stephanie Pinho, discutindo gestão de risco, né, a necessidade de uma avaliação cada vez mais voltada para a discussão de gestão de risco, que é cada vez mais importante. E hoje a gente faz, de fato, essa discussão sobre ESG, como a implementação do ESG, as preocupações que temos que ter em relação a isso e, de fato, o futuro da mineração. Em relação ao ESG, a gente tem escutado cada vez mais, né, essa sigla, ou em português ASG, né, que faz referência a um mundo de coisas, né, a uma enormidade de coisas, mas que de fato tem trazido cada vez mais uma perspectiva nova, não só para as empresas de mineração, mas para as empresas em geral, né? O ESG é Environmental, Social Governance, ou ambiental, social e governança, a necessidade das empresas e das entidades e até dos países, de alguma forma, se voltarem a essas discussões, a essas práticas. Relacionada à questão ambiental, a gente tem inúmeros temas, né? Dentre o qual aquecimento global, emissão de gases poluentes, a questão da poluição à água e ar, a questão do desmatamento, resíduos, gestão de resíduos, eficiência energética, biodiversidade, biossegurança. E aí até convido a vocês a verem também os webinars que fizemos no mês passado, foram 4 webinars que fizemos no mês passado, sobre mercado de carbono, em que fizemos essas discussões voltadas aí sobre oportunidades, como fazer, como tentar implementar esse mercado e qual seria a perspectiva em relação a ele. Então, vale a pena também, se a gente tiver a oportunidade, repassar a vocês aí, para que vocês tenham também esse conteúdo, que a gente fez essas discussões também, mas ali voltado especificamente para o mercado de carbono, com várias pessoas. Então, convido a vocês a que façam isso também. A questão social, né, a responsabilidade social dos empreendimentos, o impacto em relação às empresas e às entidades em prol da comunidade, da sociedade, que não só a cerca, mas também das pessoas que estão colaborando para aquela entidade, para aquela sociedade, né? Temas sobre salário justo, diversidade de gênero e raça, a questão questões trabalhistas, a necessidade de respeito aos direitos humanos. Então, a gente tem uma enormidade de discussões. E a questão de governança, políticas, processos, estratégias, orientações da administração e como fazer com que isso seja de fato implementado, discussões em relação à discriminação, preocupações em relação aos direitos dos fornecedores, direitos também dos consumidores e inúmeros outros. Então, nessa gama de discussão, nessas 3 letrinhas que na verdade são um mundo, né? A gente pretende aqui fazer esse bate-papo e eu começo um pouquinho com uma discussão de por que o ISG é tão importante hoje, o que fez com o ISG, de alguma forma, tornar-se algo tão falado, pelo menos nos últimos tempos. Bom, acho que a pandemia, de alguma forma, contribuiu para isso, para que a gente tivesse alerta em relação a isso. Afinal de contas, o problema não foi um problema único, né, mas sim um problema global, e isso faz com que a gente tenha também preocupações, principalmente com esses temas globais, mesmo que atuando de forma local.
para que a gente contribua para a sociedade como um todo. Mas não só isso, né? O termo, né, o ESG, ele foi, de alguma forma, pincelado ali no relatório Who Cares Wins, de 2006, que é um relatório feito pela ONU, que mostrava essa necessidade, de alguma forma, as empresas começarem a ter uma perspectiva talvez um pouco diferente, num olhar mais proativo em relação a também à sociedade, não só aos seus associados, para fazer com que houvesse uma distribuição melhor dos benefícios, de maneira geral. E aqui eu não estou falando especificamente em relação a valores, mas sim, criar valores ou outros tipos de valores e não apenas os financeiros. E, de alguma forma, isso veio ganhando, na última década, cada vez mais importância, até que culminou nas cartas aí do Larry Fink, o CEO da BlackRock, e também no relatório do Business Roundtable, em 2019, em que as empresas mostraram a necessidade, de fato, de que isso viesse a ser reconhecido e que tivesse também reflexos específicos no setor do mercado financeiro, ou seja, a importância disso começou a ser de tal ordem que isso foi introjetado também para discussões em relação a finanças. E é importante que a gente tenha isso sob perspectiva para entender que o ESG não é só uma moda, o ESG é cada vez mais uma realidade, e essa realidade impacta de forma direta também nas operações, impacta de forma direta na obtenção de capital, de investimentos específicos. Tanto assim que no relatório relativo à aplicação de fundos de investimento, a Price falou que por volta de 57% dos fundos mútuos da Europa estarão investindo aí, considerando os critérios de ESG até 2025. Aí nós estamos falando de ordem de quase 9 trilhões de dólares, ou seja, essa questão do investimento cada vez mais presente nessa discussão, e isso vale para todas as empresas, mas também para as empresas de mineração, em especial para as empresas de mineração, que têm sempre a necessidade de um capital intensivo, ou quase sempre a necessidade de um capital intensivo, e isso faz com que, de fato, esses investidores olhem para as empresas de mineração, olhem para as empresas em geral e façam as suas respectivas avaliações. E, além disso, 77% dos investidores institucionais que foram pesquisados pela Price também planejavam não mais comprar produtos que não tivessem alguma vinculação a alguma iniciativa ESG já nos próximos 2, 3, 4 anos. Então, é nesse sentido que a coisa se torna cada vez mais palpável, a coisa se torna cada vez mais real, com reflexos específicos nas operações, e isso faz com que, obviamente, ganhe musculatura e ganhe uma importância cada vez maior em relação à operacionalidade das nossas empresas, à operacionalidade de empresas de maneira geral, e, afinal de contas, cada vez mais o que se pretende não é só uma administração para dentro, mas sim uma administração que deixa um legado, uma administração de uma empresa que, de fato, deixa um legado. Essas informações, assim como outras informações de ESG, que são extremamente interessantes, estão no e-book da Fundação Dom Cabral, que nós contribuímos com algumas discussões também. Esse e-book é gratuito, está lá no site da Fundação Dom Cabral, chama Inovação, motor do ESG, que eu recomendo. Eu acho que são inúmeras oportunidades para que a gente possa pensar de formas diferentes em relação, de fato, ao ESG, como fazer com que isso se concretize. Obviamente que são passos a serem dados, eu acho que é um primeiro caminho que a gente está fazendo, ou, na verdade, são vários caminhos possíveis, né? Como eu falei, diante dessa enormidade de possibilidades, mas esses passos estão cada vez sendo exigidos mais, que a empresa seja socialmente responsável, que ela seja ambientalmente sustentável e, ao mesmo tempo, que ela tenha uma administração feita da maneira correta. É isso que, de alguma forma, traz a reflexão em ESG, com inúmeras discussões que podem
ser feitas, e hoje aqui a gente traz uma pincelada em relação a isso, para dar andamento a essas temáticas e trazer também essas temáticas para o dia a dia, sabedores aí que elas cada vez mais estarão presentes nesse nosso dia a dia. Então, obrigado. Depois dessa introdução, então, eu passo para o Luciano, para que o Luciano possa, de alguma forma, nos brindar aí com o seu conhecimento em relação à questão da governança, né? E aí eu pergunto, Luciano, como a governança pode ajudar essas práticas de sustentabilidade e por que que ela, de alguma forma, se tornou tão importante, né, tendo uma letrinha específica para ela, tendo em vista que as outras talvez fossem mais visualmente identificáveis como uma necessidade, e por que que a governança se torna aí tão importante? Perfeito. Bom dia, pessoal, todos que nos acompanham. Maurício, muito obrigado. Eu acho que pela sua introdução. Felipe, bom dia. Eu acho que você conseguiu, de uma forma aí, em 5, 10 minutos, resumir realmente o ESG, o que a gente tem visto, né? Acho que a enormidade de assuntos que se trata e a dificuldade, muitas das vezes, da gente tentar colocar isso de uma visão única para o cliente ou única para as pessoas que vão tratar com isso. Esse é um primeiro desafio, porque não se existe uma resposta única para todos os aspectos. É envolvido muitas questões, são envolvidas muitas questões. Em cada uma dessas letrinhas você tem praticamente é, um manual desse, um e-book desse a ser discutido, porque se você está num ambiente em que a cadeia ambiental é mais intensiva, você tem preocupações específicas do mundo social e de governança. Se você está num ambiente onde a questão social é mais relevante, você tem questões ambientais e de governanças que são variáveis, e a governança está sempre ali reunindo. Acho que você trouxe bem os princípios do ESG, de onde ele veio para onde ele pretensamente está indo. Acho que daquilo que a gente tem visto, não tem como. Eu costumo dizer sempre quando a gente vai conversar, quando a gente vai bater um papo, que eu acho que é um pouco dessa ideia do que a gente está hoje aqui. O ESG seria uma forma em que você traz a discussão de ambiental e a discussão social para o nível da governança e da alta governança. Então, acho que aí pode ser uma diferença sutil, mas uma diferença que traz uma mudança de perspectiva, onde você começa a perceber que tanto questões que anteriormente eram tratadas, principalmente da questão do ponto de vista social, num ambiente que não era da alta direção, você começa a trazer para a alta direção. Acho que dando um panorama um pouco mais amplo do que a gente vai falar aí nos próximos minutos. Eu acho que seria um pouco isso que a gente tem. ESG, você trouxe aí as primeiras linhas, as primeiras vezes que ela foi falada foi em 2006, quando a gente tem lá o relatório que traz essa importância, mas não é um ambiente novo para as empresas, né? A gente tem a responsabilidade social corporativa, que data aí de um bom tempo para trás, aonde as empresas, de uma certa forma, elas tinham, já começou-se a colocar no radar das empresas a importância do ambiente, da preocupação ambiental, da responsabilidade social. Já começou a se desenhar um pouco a mudança desse capitalismo anterior, não diria anterior, mas um capitalismo predominante de shareholders, já caminhando ali para um capitalismo um pouco mais preocupado com seus stakeholders, vamos chamar assim. Então, preocupados em deixar a marca, preocupados em ir além de ter uma marca de combate no mercado, mas também querer fazer a diferença. Então, a gente começa a ter algo lá atrás em que você começa a ter essa preocupação da responsabilidade social e que vem o grande questionamento na época era uma responsabilidade social que não tinha dentes, ou seja, ela não trazia grandes preocupações para a empresa, ela não tinha uma obrigatoriedade, você não tinha uma razão de ser, a não ser que se realmente
o mundo corporativo ou aquela empresa tivesse muita vontade em fazer isso. Então, você começou a ter algumas empresas que iam nesse sentido. Houve uma evolução, o ISD traz essa evolução. Algumas iniciativas esparsas começaram a ser desenhadas no mundo, você trouxe bem, no mundo financeiro. Então, a gente começa a ter algo ali em CVM, B3, você começa a ter, vindo de fora, algumas obrigações de que, olha, eu como agente financiador, estou prestando atenção nisso, então vamos começar a prestar atenção, vamos trazer isso para dentro da empresa, e claro que aí você começa a ter esse tipo de evolução em baby steps, claro, mas começa a ter um pouco de evolução nesse sentido. Então, aonde que você entra com a governança e que ela começa a ser importante nesse aspecto? Você tem dois temas, ambiental e social, são dois temas importantes, você traz ele à discussão da alta direção, onde você, a partir daí, você começa a ter a preocupação em, ok, mas como é que eu vou colocar isso em prática? Como é que eu vou colocar isso no dia a dia? E nada mais é do que você, enfim, começar a traçar políticas, começar a traçar instrumentos onde o mundo corporativo, a alta direção, começa a, de uma certa forma, trazer isso palpável. A gente tem que ter métricas, né? Talvez a gente possa discutir isso um pouco mais em detalhe para frente, mas você começa, através dessas ferramentas, a criar métricas para que você comece a ter onde eu estou, para onde eu estou indo, o que eu devo mostrar, o que eu não devo mostrar. E quando a gente entra nesse mundo do que eu devo, o que eu não devo mostrar, a gente tem um outro conceito que é muito falado nesse mundo de ESG, que é a parte de greenwashing, né? Mas indo um pouco mais amplo, você vai para o ESG washing, porque não apenas o green, você tem o social washing também, você tem o governance washing, aonde você começa a ver algumas empresas na ânsia de querer fazer parte desse movimento, não se preocupando com o real propósito do que é o ESG. O ESG não tem uma métrica própria. Você tem, a gente discutia com a Motoko, que a Motoko criou os índices lá atrás do IFC, quais seriam os índices do sistema financeiro de ESG. Na época não era ESG que era chamado, mas alguns índices sociais na época. Então, a Motoko Aizawa, ela trouxe, numa discussão que a gente teve na Câmara do Canadá, foi perguntado para ela, olha, quais são os check the box para eu ter um ESG, para eu ser ESG, uma empresa ESG ou não? Ela falou assim, olha, não sei. A gente tem padrões mínimos, mas o principal ponto é você olhar para dentro da sua empresa, é você verificar exatamente qual que é a narrativa interna que você tem, quais são os aspectos importantes do ponto de vista ambiental e social, para que você positive isso, positivo é uma palavra extremamente jurídica, né? Para que você reflita isso nas seus instrumentos de governança. Então, isso tudo tudo isso para dizer, Maurício, que é, mais do que nunca, o ISD é uma reflexão interna. Você tem que preocupar exatamente quais são os seus limites, quais são os aspectos que são importantes para você. Não adianta você querer importar, vamos supor que no mundo nosso, que a gente está conversando, no mundo da mineração, instrumentos que vêm da indústria farmacêutica. Não casa, não funciona, são preocupações outras. Aqui, muitas das vezes, a gente tem preocupação com uma conversa com a comunidade, uma maior interação com stakeholders do que muitas das vezes você tem num ambiente de farmacêutico ou num ambiente de construção civil, por exemplo. Então aqui você tem que ter instrumentos mais claros e mais objetivos para você poder cumprir isso daí. E para além disso, além de você ter internamente, você tem que ter algumas questões que é como você vai reportar isso. Né? Acho que num primeiro momento você tinha perguntado por que isso se tornou tão importante. Não tem como a gente não mencionar a mudança do mercado consumidor, a mudança daquilo que se espera. Você trouxe uma informação que é super positiva e que realmente a gente tem várias fontes que caminham no mesmo sentido, de que o consumidor ele quer comprar de empresas que têm essa preocupação. Consumidores querem fazer parte desse movimento que, de fato, entende-se que pode alterar um pouco o curso dos negócios por uma forma um pouco mais positiva. Então, isso de fato, né, com você tendo essa mudança dessa responsabilidade social corporativa indo para o mundo ESG, onde você sai apenas do mundo hipotético e você passa para o mundo real, onde no final do dia você tem
um valor de empresa mais bem aceito, tanto socialmente quanto financeiramente, até com relação à captação de recurso, e você também começa a ter uma preocupação da empresa que ela perpassa as fronteiras da empresa, os muros da empresa, e vai para os seus stakeholders, vai para a sua comunidade, e começa a se tornar realmente um agente que possa fazer alteração, que possa fazer uma certa mudança. Então, acho que em razão disso, em razão de uma, enfim, a gente pode ir até um pouco mais longe, em razão da mídia social que hoje se tem, que você consegue viralizar, né, na linguagem desse mundo, viralizar situações em que você pode colocar uma empresa para cima ou para baixo, dependendo das práticas que ela tem, e se começa a ter uma consciência virtual onde isso é importante, as empresas começam a se preocupar com isso. Ela não pode se preocupar apenas na ponta, ela também tem que voltar para dentro e se preparar para isso. O ESG é bem amplo, não tem como a gente fechar, mas aí talvez seja um ponto de contato, e é um pouco porque aqui a gente, no escritório, a gente lida um pouco com ESG dentro também do chapéu de compliance, porque ESG e compliance você tem um ponto de toque, que é transparência. Uma das primeiras coisas que eu falo quando a gente vai conversar sobre o programa de compliance se você tiver alguma dúvida de como agir, haja com o princípio de transparência, você vai estar no caminho correto, em princípio. Aqui no ISD é a mesma coisa. Então, você partindo dessa premissa de que agindo com transparência é a sua pedra de toque, você via de regra vai para o caminho certo. Quando você estiver no momento em que muitas das vezes você não tiver algo preparado, a transparência te ajuda, a transparência te traz para um safe side, onde você consegue caminhar bem dentro desse novo mundo que ainda está se formando. A gente tem que deixar isso bem claro, não existe uma história certa contada já, a história está sendo contada. Então, quem está aqui conversando com a gente hoje, nesse bate-papo, Maurício, Felipe, está fazendo parte da história. Pode ser que amanhã chega para a gente uma nova forma, um novo caminho, um novo olhar. Mas dificilmente esse olhar vai ser diferente de uma preocupação com quem está fora da empresa, olhar apenas para dentro da empresa já não é mais um ponto, e sempre com transparência. Eu acho que uma primeira reação para a gente tentar colocar aí o ISD, a importância da governança nisso tudo, que é ela que vai dar concretude a todos esses instrumentos que a empresa quer colocar em marcha, e são os instrumentos vindo da governança, uma vez que esses assuntos a alta governança começam a ser importantes, e aí é onde ela tem que ser mais flexível, ela tem que ser aberta, ela tem que buscar as melhores práticas internacionais para isso. Acho que uma primeira reação, e eu fico claro, Maurício, algum ponto aí que você queira que a gente explore mais, a gente está à disposição. Acho que você está no mudo, pelo menos para mim. Bom, obrigado, Luciano. Eu acho que a gente tem, de fato, que ter uma preocupação não só por entender que o ambiental, o social, ele não vai caminhar se não for inserido dentro da corporação de cima a baixo, né? Não, vou fazer só uma iniciativa aqui, mas essa iniciativa está no chão de fábrica, essa iniciativa está só na ponta da mina, essa iniciativa está só operacional. De fato, precisa fazer com que isso esteja considerado dentro de uma espinha dorsal, de cima a baixo, e que esse de cima a baixo não seja imposto, mas sim que todos reconheçam o valor daquela iniciativa de ESG e façam com que essas métricas, eu acho que talvez esse caminho das métricas seja o mais difícil. Como, de fato, medir, porque, como você bem relatou, né, a gente não tem algo de gaveta, a gente não consegue comprar isso de uma maneira tranquila. Alguém já fez isso lá na farmácia, alguém fez isso lá nos químicos, alguém fez isso na agricultura, então vou trazer para a mineração e vai dar tudo certo, né? Então, todo mundo tem que, de alguma forma, fomentar isso dentro do setor, fazendo com que isso venha cada vez mais à tona, e essas métricas elas podem ser diferentes até para regiões, né? Até para dentro de uma própria empresa que tenha sites diferentes, talvez uma métrica específica relativa a um site, a preocupação deva ser uma, enquanto você tem uma preocupação completamente diferente, ou pelo menos num outro viés, no outro site. Eu acho que essa é a importância, e de fato,
né, como você fala em transparência, é algo importante que muitas vezes a gente vê alguma reação por parte das empresas, não, mas isso aqui eu não posso tocar, isso aqui eu não posso falar. Não, eventualmente eu tenho de fato falar para que a contribuição possa ser de todos, né, para que a gente possa construir uma solução comum ou para que a gente possa ouvir. Eu acho que a transparência importa também em ouvir, né? Fazer de forma transparente, mas também fazer de forma a que isso possa ser ouvido. Bom, vou passar um pouquinho para o Felipe, então, vou falar com o Bellini e aí vou fazer uma provocação. Bellini, aí, como, de alguma forma, fazer esse desenvolvimento dessas práticas sustentáveis numa perspectiva ambiental aí junto às empresas, né? O Luciano falou aí especificamente de governança e as preocupações e a necessidade, de fato, disso estar introjetado no DNA, né? Afinal de contas, na governança isso vai estar introjetado no DNA das empresas, mas como é que a gente consegue, de alguma forma, contribuir para que, sob essa perspectiva socioambiental, essas práticas possam, de fato, sair do papel e chegar nas ruas, né? Vamos colocar assim. Bom dia, Maurício. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí nessa manhã. De fato, acho que esse é um dos grandes desafios, né? O que fazer, como fazer, né? E acredito, Maurício, que o primeiro passo passa por entender a importância das práticas sustentáveis, né? Da adoção dessas práticas. Como o Luciano bem colocou, o ESG não é um assunto recente, né? A gente tem aí uma evolução de décadas de evolução dessa discussão, né? A gente passa ali por Estocolmo, a gente passa pelo relatório Brundtland, onde a gente tem ali a criação daquele conceito do tripé da sustentabilidade, né? Onde a gente já tem ali o viés tanto ambiental, quanto social, quanto o econômico nessas discussões. Então, a gente tem uma evolução gradual dessas temáticas ao longo do tempo. Mas eu vejo que a importância atual dessas discussões que estão aí girando muito em torno do ESG, acho que passa por uma mudança de mentalidade, né, que a gente tem visto aí de vários players, de vários negócios, não só da mineração, mas de todas as áreas produtivas, né? Mas a necessidade de se mudar o paradigma, de deixar de ter ações sustentáveis e se passar a ter uma cultura de sustentabilidade dentro do meu negócio, né? A gente tem aí, ao longo de anos, acompanhado, né, o setor da mineração, e visto que ações sustentáveis nós temos aos montes, né? Nós temos aí Semana do Meio Ambiente, nós temos o desenvolvimento de programas de educação ambiental, há, né, vários projetos isolados aí com a temática, né, ambiental, de reflorestamento, se criar uma cultura de coleta seletiva, até mesmo ali a retirada do copinho de café, né, para se reduzir a geração de lixo dentro do meu negócio. Mas ó, essa discussão recente do SD tem trazido à tona a necessidade dessa criação e desenvolvimento, de fato, de uma cultura interna que tenha critérios de sustentabilidade como premissa da tomada de decisão de todos os níveis de uma organização, né? E o porquê disso? Porque tem se percebido que, a partir do momento que eu tenho a criação, o desenvolvimento dessa cultura, eu passo a ter resultados que são mais efetivos, mais duradouros e perceptíveis pelos meus stakeholders. São resultados mais perceptíveis por aqueles que estão fora do meu negócio, aqueles que estão ao meu redor. E isso, qual a importância disso? Isso me garante uma maior aceitabilidade do meu negócio,
A partir do momento em que o meu negócio ele é aceito por aqueles que estão no meu entorno, aqueles que estão fora do meu negócio, eu passo a ter aí uma redução de riscos. Eu reduzo meus riscos reputacionais, eu reduzo meus riscos operacionais, eu passo a ter menos denúncias, menos reclamações, eu deixo de ter movimentos contrários ao meu negócio. E a gente tem visto aí que a comunidade ao redor, né, os meus stakeholders que estão ali no entorno do meu empreendimento, eles têm sido cada vez mais influentes nas decisões administrativas, seja que são tomadas né, pelos próprios empreendedores, quanto pela própria administração, né? O Luciano colocou bem também, hoje se tem mais acesso à informação, eu tenho o Google como fonte de informação, eu consigo pesquisar quais são os limites legais de lançamentos de efluentes, eu consigo pesquisar quem são, a quem eu posso me socorrer quando tem algum incômodo gerado ali por uma empresa que está ao meu redor. E as mídias sociais permitem uma transmissão muito célere de informação. Então, aquele incômodo que é gerado ali ao meu redor, isso é facilmente propagável, transmitível ao conhecimento de investidores, do meu mercado consumidor. Então, isso me traz um risco reputacional muito grande, né? E nós temos aí, dentro do nosso dia a dia, né, dentro do escritório, exemplos muito claros em relação a isso. Nós temos clientes aí que têm problema com, por exemplo, questão de ruído, né? Às vezes o negócio ele não consegue muito bem gerenciar os níveis de ruídos decorrentes da operação. Isso causa um incômodo no meu entorno. E a partir disso eu passo a ter um nível de reclamação muito grande, um nível de insatisfação muito grande, e passo a ter repercussões disso no meu negócio, porque se eu não consigo resolver esse problema, né, essas comunidades acabam procurando alguém que possa socorrer e vão atrás dos órgãos ambientais, vão atrás do Ministério Público, para que sejam tomadas algumas ações, e isso impacta diretamente na minha reputação, na minha operação, no meu negócio. A gente vê também muitos casos em que esse relacionamento ali com a comunidade de entorno, quando não é muito bem realizado, disso repercutir no momento em que eu tenho que buscar o poder público para a obtenção de autorizações diversas para o meu empreendimento. Se eu não tenho ali uma comunicação muito bem feita, eu posso ter esses stakeholders sendo contrários ali ou causando dificuldades, promovendo dificuldades na obtenção de determinadas autorizações, mesmo que do ponto de vista legal eu possa entender que eu esteja ali correto, né, minha operação seja correta. Mas se às vezes eu não atendo alguns anseios dessa comunidade no entorno, eu posso ter algum tipo de dificuldade criada aí para o meu negócio, né? Então, acho que a importância dessa discussão, né, tentando trazer por um aspecto mais prático aí do negócio da mineração, é se entender que isso é importante para a aceitabilidade do meu negócio e redução dos meus riscos, né? E isso é um assunto muito correlato a algo que a gente já discute há muito tempo no setor da mineração, que é a licença social para operar, né? Já se tem essa preocupação, é um termo, né, que já foi aí criado e vem sendo utilizado ao longo aí, pelo menos no final da década de 90, né, a licença social para operar, que não é uma licença formal, né, não é uma licença que alguém me concede, mas é uma licença em que eu conquisto a aceitabilidade das pessoas do meu entorno, em que eu consigo legitimar a minha operação a partir do momento em que eu tenho um diálogo de qualidade com essa comunidade no meu entorno e que eu consiga demonstrar que essa comunidade ela possa entender e perceber que eu, de fato, tenho práticas sustentáveis, né, tanto de uma perspectiva ambiental quanto social do meu negócio, né? Então, superado, né, esse primeiro passo de entender a importância, acho que a gente pode talvez definir aí alguns passos
básicos do que a gente tem visto também de atuação do setor em relação de como fazer, como desenvolver práticas sustentáveis no meu negócio, né? Então, acho que a, a primeira coisa, o primeiro passo, a premissa de tudo passa pela legalidade da minha operação. Eu tenho que atender os requisitos legais da minha operação. Seja ter a minha licença ambiental concedida pelo órgão competente, ter ali a regularidade da captação de recursos hídricos, do uso da água, a regularidade da intervenção em vegetação. Eu preciso atender a legislação minerária, eu preciso atender a legislação de uso e ocupação do solo, legislação trabalhista, né? Eu preciso me ater às regras de segurança do trabalho. Então, eu me ater a esse aspecto legal do meu empreendimento, eu acho que é a premissa de qualquer prática sustentável, porque eu não estou fazendo nada mais além daquilo que eu tenho que fazer, né? O que eu sou obrigado a fazer. Passado por esse primeiro passo, né? Acho que aí a gente começa, de fato, a buscar o que mais eu consigo fazer, o que mais eu posso fazer. Então, a gente vê também, dentro da atuação do setor, e por algumas companhias, não são todas, né? Mas também a busca de resolução dos incômodos que são gerados pela minha operação. Eu posso ter uma operação estritamente regular do ponto de vista legal, né, em termos de lançamentos de efluentes, de controle de ruído, vibração, de poeira, mas se eu tenho um incômodo que é gerado pela minha operação a terceiros, especialmente aqueles que estão ali ao meu redor, eu ainda tenho o risco de que esse incômodo, de que essa relação que pode se tornar conflituosa, que isso me traga riscos, né, dentro da minha operação. Então, aí um segundo degrau, né, nessa busca de práticas sustentáveis passa aí por, de fato, se buscar resolver esses incômodos, né? A gente vê muito aí questão de empreendimentos de mineração, incômodos relacionados à poeira, a trânsito de veículos pesados, né? A gente vê como que isso, em algumas situações, causa um incômodo muito grande, né, para aquelas pessoas que estão ali ao redor, né? Geralmente, os empreendimentos minerários eles se instalam em locais onde você tem uma demanda de infraestrutura, são lugares, às vezes, menos desenvolvidos do ponto de vista urbanístico e de atendimento de serviços públicos. Então, se chega com um grande empreendimento onde você altera ali toda uma condição pretérita de vida, né, daquela comunidade, você passa a ter ali a geração de vários incômodos, poeira, esses veículos, caminhões transitando. Então, eu tenho que ter essa preocupação do além do legal, né? Como que eu consigo resolver o problema do meu vizinho, da comunidade no entorno? Como que minha operação não será um transtorno para aqueles que estão ao meu lado? Superado isso, acho que a gente também aí tem um outro nível de ações, né, que são possíveis, que são desejáveis, né, que passa pela a busca pela promoção de impactos positivos no meu negócio, né, da criação de valor para a comunidade que está no meu entorno em relação ao meu negócio. É basicamente se perguntar, né, eu consigo contribuir para o desenvolvimento do meu entorno, né? Eu consigo ter uma relação de ganha-ganha com quem está no meu entorno? Acho que essa é uma grande pergunta, uma grande preocupação. E a partir do momento que eu tenho, que eu consigo criar essa relação em que todos ganham, que todos sentem que a operação do meu negócio, do meu empreendimento, ela é benéfica para todos, não só para o empreendedor, eu passo a ter ali uma comunidade como defensora do meu negócio, uma comunidade que passa a promover o meu negócio. E isso repercute diretamente na redução dos meus riscos, né? Porque eu passo de ter ali
eu deixo de ter um stakeholder que poderia ser um dificultador da minha operação e ele passa a ser um defensor da minha operação. Mas aí, acho que todas essas ações, elas passam por um caminho que é aí indispensável, que é a comunicação com esses stakeholders. E essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação efetiva, uma comunicação de qualidade. Mais do que falar, eu preciso ouvir a comunidade. Divulgar as minhas informações, o que eu faço, as minhas práticas sustentáveis, é importante, é relevante, deve ser feito, mas eu preciso também ter a percepção de conhecer os problemas da comunidade do meu entorno, eu preciso ouvir quais são os problemas para entender como eu consigo atuar nesses problemas e até mesmo para que eu possa ter ali a oportunidade de percepção de como que eu posso atuar além daquilo que é identificado como problema por aqueles que estão no meu entorno. Além de conhecer, né, esse problema, de identificar esse problema, eu também preciso atuar para solucionar. Eu preciso atuar para solucionar tudo aquilo que não está alinhado com a política corporativa da minha empresa ou com os anseios da minha comunidade. Então, eu tenho que ter, dentro dessa comunicação com o meu entorno, a preocupação de resolver os problemas e não somente gerenciá-los, né? Muitas vezes a gente vê algumas medidas que buscam gerenciar, que buscam conviver com aquele problema, às vezes mitigá-los, mas sem de fato uma preocupação em resolver o problema daquele que está ali no meu entorno. E essa atuação de resolver o problema, ela tem que ser imediata, né? Se eu não der uma resposta célere para aquilo que a comunidade me traz como um problema, uma oportunidade de melhoria, eu abro a possibilidade de que essa comunidade não me veja como canal de resolução de problemas, né? E a partir do momento que ela não me vê como aquele que irá resolver os problemas que a minha operação traz para ela, ela passa a buscar aí outros players ou outros stakeholders para a solução desses problemas. Então, ela começa a procurar os órgãos ambientais, as autoridades públicas, começa a procurar o Ministério Público, e isso, de fato, é algo que tende a me trazer maiores riscos, né, na minha operação, né? Então, se eu consigo ser esse canal de resolução, eu consigo, muitas vezes, matar o problema antes que o problema cresça, crie volume e passe a ser um problema mais difícil de ser resolvido, né? Acho que Luciano e Maurício também colocaram muito bem também a necessidade de eu ser transparente na minha comunicação. Eu preciso gerar confiança no outro. Se o outro não tiver essa confiança em mim, da informação que eu levo, é uma informação fidedigna, uma informação verdadeira, se eu omito, se eu tento construir um cenário, tento construir uma situação que não é de fato aquela que é percebida pela comunidade no entorno, eu passo a ter essa comunidade receosa desse contato comigo, né? Aí, de novo, ela deixa de me perceber como o canal de resolução de problemas, porque não há essa confiança de que eu estou sendo correto com essa comunidade, né? E para isso também é indispensável que a gente tenha um canal direto de reclamações e denúncias que realmente funcione, né? Esse stakeholder que está ali no meu entorno, ele precisa perceber que ele é ouvido e que aquilo que ele diz influencia nas minhas decisões. Então, aquilo que ele diz lá na ponta, eu preciso receber e preciso que toda a minha estrutura receba aquilo para que ela possa, de fato, tomar ações que sejam efetivas para a resolução de problemas. E, por fim, até para não estender muito no horário, acho que é necessário investir em uma área de comunicação com a comunidade. Acho que isso é essencial.
A gente vê alguns clientes do escritório que têm algum problema, né, que é gerado aí com essas comunidades justamente por não investir nessa comunicação, né, de não ter pessoas que sejam capacitadas e treinadas para esse tipo de comunicação. E a gente percebe, por outro lado, né, que quem investe, né, tem uma chance muito maior de ter sucesso aí nessa lida, né, com quem está no meu entorno, com meus stakeholders, e de fato construir uma comunicação efetiva, assertiva, em que se tenha a percepção fora dos muros da minha empresa de que de fato eu tenho práticas que são sustentáveis e que possibilita aí um ganho coletivo, não só para o meu negócio, mas também para todos aqueles que estão inseridos de alguma forma ali com a minha operação. Obrigado. Eu acho que é, de fato, importante a gente ter essa discussão em relação à licença social. A gente sabe que isso não é um positivado, né? Como até o Luciano falou, termo bastante jurídico, mas de alguma forma é real, né? E aí a gente tem a influência disso nas decisões administrativas, a gente vê isso a todo momento, afinal de contas, são seres humanos que recebem informações de inúmeras ordens para que tomem as suas decisões e coloquem as condicionantes específicas e criem aí meios para que eles não sejam também alcançados por essas pessoas de forma reiteradas, afinal de contas, eles têm que dar uma resposta à sociedade, é para isso que serve o Estado, de alguma maneira também. E não só nas decisões administrativas, isso também acontece nas decisões judiciais, né? São pessoas julgando, não são máquinas julgando, e a gente sabe que isso tem uma repercussão, e cada vez mais essa repercussão se torna real, ou seja, hoje, ter uma licença ambiental concedida por um órgão competente não necessariamente faz com que você tenha certeza da sua operação. Ao contrário, muitas das vezes a gente vê que decisões adotadas de forma administrativa, mesmo que em colegiado, têm as suas respectivas discussões posteriormente no judiciário, com riscos de paralisação da operação, com inúmeros riscos. Mas é interessante quando a gente fala em gestão de riscos, né? Voltando um pouco ao webinar na semana passada, de fato, essa questão de gestão de risco é algo importante. E eu acho que nessa fala sua de conversar com a comunidade ou estar próximo à comunidade, isso permite a antecipação dessas discussões, né? Ou seja, eu não sou, desculpa a expressão, pego de calça curta. Afinal de contas, eu tenho um contato direto com essa comunidade, e aí entendo a comunidade não só uma comunidade externa, mas também uma comunidade interna, porque as discussões vão de inúmeras ordens, mas também dentro da própria corporação, né? A necessidade de que seja dado a essa corporação meios de se reanalisar, né? Se olhar criticamente para dentro de si. E aí, Luciano, pegando um pouco esse gancho, o que mais que a gente pode fazer, o que mais as empresas podem fazer internamente para que essa questão ESG não seja mais uma falácia, ou pelo menos, não posso nem falar falácia, desculpa, mas talvez iniciativas esparsas sem uma concretude, né? Como é que a gente pode ter mais medidas aí internas para que isso possa de fato acontecer? Bom, vamos lá. Eu acho que, pegando até, trazendo um pouco do que o Felipe trouxe, eu acho que, se a gente, pelo menos se eu pudesse resumir um pouco todo esse novo mundo de ESG, acho que empresa com comportamento avestruz, ela não cabe mais hoje. Aquela que esconde o rosto, esconde a cabeça, porque ela não quer olhar para os próprios problemas, ela não quer ouvir o que está a comunidade falando, e aí a comunidade, você falou bem lá fora e aqui dentro, isso não cabe mais no mundo que a gente está hoje, e uma empresa com esse tipo de comportamento, ela tende a sair do mercado, ela tende a ter vários, assim, ela pode ter vários problemas no desenvolvimento do seu dia a dia. Então, o que mais ela pode fazer, de fato, é estrutural, é enxergar o ESG, e aqui eu trago um pouco de um conceito que eu gosto de usar bastante em programas de compliance, e aí você tem existiu aí um pouco no passado, ainda existe uma certa discussão se ESG estaria
contido, aí voltando aí às aulas de matemática lá, do pré-primário, contido em ESG, contido no programa de compliance ou não, se estaria em diretorias diferentes, enfim. São desenhos estruturais e organizacionais que eu acho que a gente não precisa perder muito do nosso esforço numa discussão como essa. O importante é que os dois, ambos, visam aí dar maior transparência e maior celeridade e maior dinamismo no dia a dia da empresa. Eu teria, eu acho que um primeiro momento é a alta direção, eu acho que o top-down aqui é super importante, e não no sentido de goela abaixo, mas sim de demonstração de comportamento, demonstração de exemplo. Tanto o ESG quanto o programa de compliance são instrumentos de gestão no final do dia. É muito mais do que uma obrigação além. O Felipe colocou muito bem, seguir normas, o by the book, o check the box lá, das normas, isso a gente tem que cumprir. Isso não faz um programa de compliance, isso não faz uma estruturação de ESG. Se requer um pouco além, aquela preocupação que você vai ter da reputação no final do dia, daquela discussão entre ilegal e imoral, enfim, é um pouco além. O que a empresa quer deixar de legado? O que ela quer ir um pouco além para a sua comunidade interna? Aqui a gente também fala da comunidade interna, da comunidade externa, a gente tem uma questão social envolvida nesse aspecto, que são inclusões, e aí eu faço um gancho, existe um movimento dentro da mineração por uma maior inclusão de diversidade e inclusão, tanto de gênero e outras minorias que são importantes, existe todo um incentivo para isso. Então, como é que você, de fato, você vê, por exemplo, salvo engano, o IBRAM fez uma carta nesse sentido, de que haveria necessidade, isso é ESG no final do dia, como é que você vai positivar, como é que você vai trazer isso para dentro da empresa, para fazer isso na prática? Políticas, organizar as iniciativas que você tem dentro, para que elas não fiquem apenas como iniciativas esparsas. Acho que foi falado aqui um pouco antes, exatamente isso, algo como uma política lá, outra política aqui. Não, estruturação, fazer disso um assunto importante dentro da empresa. Daí o raciocínio que a gente falou lá atrás, de que ESG, uma das perspectivas que ele tem é você pegar assuntos que muitas das vezes estão em nível de gerência ou em nível de coordenação, quando você traz para o nível do conselho, você traz com maior corpo, você traz com maior enforcement, com uma maior preocupação que isso seja de fato implementado e isso esteja no dia a dia, se torne uma política. Da mesma forma, quando você entra das políticas de saúde no trabalho, quando você vai lá, determinadas empresas têm que usar capacete, têm que usar instrumentos de proteção e tudo, isso já se tornou natural quando você vai numa atividade como essa. O ESG, claro que talvez a comparação seja distante, mas a ideia é que você ter um canal de denúncia, por exemplo, como o Felipe bem falou, que é importante você ouvir, mas a comunidade, as pessoas que vão trazer as informações que muitas das vezes o conselho não consegue enxergar. São várias plantas, ele não consegue enxergar lá na ponta. Então, você ter uma certeza de que esse canal você vai ser ouvido, a estruturação desse canal vai ser ouvido, e isso tem a percepção da comunidade de que isso de fato funciona, isso é uma mudança de jogo. Isso faz a diferença. E isso você começa a introjetar na cultura da empresa, da mesma forma que a gente presenciou essa mudança da cultura do programa de compliance, e no programa de compliance que eu digo, era muito naquele início de anticorrupção, para você evitar fraude e roubo. Esse foi talvez o compliance 1.0. A gente já está um pouco mais avançado, a gente está entrando aí no compliance 4.0, que inclui ESG, que inclui essas preocupações de sustentabilidade, inclui diversidade, inclui inclusão. São assuntos que não são originários de um programa de compliance, mas traduz uma cultura corporativa que hoje é importante, hoje faz parte do negócio, hoje não pode mais a empresa enfiar a cabeça no buraco e não olhar para dentro. Então, buscar dentro de condutas corporativas internas, buscar dentro, não apenas por normas, mas por trazer isso de fato, ou seja, composição de conselho, independência, trazer práticas que falem de corrupção, você ter estruturação de programas de canais de denúncia, você ter
o entendimento de que os stakeholders são ouvidos, você começa a mudar, e aqui a gente fala, de novo, você não começa hoje, você não começa dia 1º de janeiro de 2023, vamos colocar para o ano que vem, você fez o programa seu, você estruturou, você mudou, e no dia 31 de dezembro de 2022, no dia 1º de janeiro, você está com tudo bonitinho rodando. Não. Isso é uma mudança de cultura. A gente tem que ter o gestor que estiver a cargo disso, a pessoa que estiver tratando disso, tem que buscar diminuir um pouco a ansiedade de querer ver tudo funcionando. A gente gosta de ver tudo funcionando. Ontem mesmo a gente estava numa reunião com um cliente em que ele estava um pouco ansioso por ver métricas, por analisar, para saber de onde veio e para onde vai. São baby steps. Você tem que tirar a inércia do navio para o lado errado, você colocar para o lado certo, e isso começar. Isso você começa a colocar organizando suas culturas internamente, utilizando todas essas práticas internas através de políticas, através de incentivos, através de mudança de cultura, através de exemplo, para dentro de de um caminho. Luciano, isso pode parecer muitas das vezes filosófico. Não estou falando de filosofia, eu não estou falando. Isso pode até no final do dia você mudar a cultura, isso tem sim uma ideia de ambiente de trabalho e clima organizacional no final do dia. Eu estou falando um pouco antes, estou falando de mudança de fato das regras internas de comportamento de uma empresa, de não tolerância de questões, por exemplo, como preconceito, não tolerância à corrupção, você pegar um canal de denúncia de fato ele ser efetivo, quando uma comunidade que está importando a mineração é uma mineradora, uma empresa que trabalha nesse setor, ela faz alguma denúncia, de fato seja analisado. Você colocar para debaixo do tapete ou você deixar isso de lado, isso não vai fazer desaparecer o problema, pelo contrário, você está jogando para frente e muitas das vezes um pouco piorado. Então, e agrega-se aí um fato que o Felipe comentou muito bem, a velocidade das informações é muito grande. Então, a demora na resposta pode ser crucial nisso. Então, uma boa estruturação de um gerenciamento de crise, prévio e posterior, são preocupações hoje que você não consegue compartimentalizar em caixinhas. Tipo, isso é ESG, isso é compliance, isso é gerenciamento de crise. Não, elas se conversam, elas se falam. Ela, no final do dia, traduz-se numa nova cultura organizacional, que é importante e que, a depender do setor, pode ser crucial para a sobrevivência ou não dos players do mercado. Então, é importante. Você hoje, quando você vê uma CVM ou você vê uma B3 com questionamentos públicos, com consultas públicas, aonde ela exige, no caso da CVM, que a partir do ano que vem, nos formulários de referência das empresas que estão sob seu julgo, tem que começar a demonstrar quantas mulheres tem, quantos negros tem, quantos gays, enfim, quantas minorias são declaradas para esses formulários de referência. Quando você vê B3 colocando numa consulta pública a obrigatoriedade, ainda não é uma consulta pública apenas, mas que a partir do momento que a norma estiver clara, em que você tem que ter pelo menos uma mulher e uma minoria dentro do board da empresa, Luciano, mas é muito pouco, são só 2 dentro de um board da empresa. Isso começa a mudar. Ninguém está falando que você vai mudar de um dia para o outro, mas você começa a mudar a cultura. Da mesma forma que o programa de compliance lá atrás, um dia mudou a forma de se ver a corrupção. A corrupção acabou? Terminantemente não. E o objetivo não é esse. O objetivo é você ter um monitoramento, você ter um instrumento de gestão para que, se caso alguém sair da linha dessas boas práticas, você poder identificar e tirar da sua organização. Aqui, quando a gente fala de ESG, é você ter esse instrumento de gestão para que você faça o seu navio sair de uma inércia que muitas das vezes pode não ser muito legal para o desenvolvimento do seu negócio e colocar dentro desse novo mundo, que é a preocupação que a gente falava um pouco antes, tanto do consumidor, quanto dos financiadores, quanto do dinheiro estrangeiro, quanto dos seus compradores estrangeiros, muitas das vezes. Quando a gente fala, por exemplo, em alimentos, os supermercados franceses estão preocupados com a cadeia de fornecedores dos nossos produtos para saber se não está vindo de área desmatada. Enfim, está começando a ter um tipo de preocupação que até 10 anos atrás ficava assim no inconsciente de que um dia isso poderia acontecer. E isso está para acontecer através das normativas europeias. Então, e a empresa agora tem que se movimentar.
Como colocar isso na prática? Enfrentando o problema, analisando, conversando com as pessoas internamente, vendo onde tem um problema, colocando política para melhorar, dando incentivos para aquelas pessoas que cumprirem isso. Existe aí uma discussão entre atrelar a remuneração dos dirigentes da empresa a essas metas ESG. É você colocar um pouco do mundo corporativo dentro do mundo de responsabilidade social corporativa. O que antes a gente tinha. O que era uma empresa responsável corporativamente falando e socialmente falando um tempo atrás? Era aquela que adotava a pracinha na frente da sua sede. Isso acabou. Isso também, não apenas. Então ela tem que ir além. Ela não basta pagar seus impostos, ela não basta cumprir as regras trabalhistas, ela tem que ir além, ela tem que prover um ambiente saudável, ela tem que sair da sua caixa para poder estar dentro do mercado futuro. E isso não é porque eu quero, não é porque a gente aqui está falando, é porque o mercado está se comportando desse jeito. É porque o mercado, inclusive o financeiro, aquele que muitas das vezes traz o financiamento, está dizendo, isso para mim agora está sendo importante. Então, é um pouco essa reação, Maurício. Não sei se respondi ou trouxe mais problema para a tua cabeça. Não, de forma alguma. E aí eu quero fazer uma provocação para vocês, que eu acho que é uma provocação que pode estar na cabeça das pessoas, né? Bom, nós estamos falando muito de fazer, né? Nós estamos falando muito de ouvir, nós estamos falando muito de treinamento, nós estamos falando muito de inserção. E aí? A coisa não fica mais cara no final das contas? E aí? Como é que eu, de alguma forma, convivo com isso, né? Fazendo com que aquela minha margem, que já não era talvez tão grande, esteja cada vez menor e eu não tenho aí um resultado financeiro no final das contas para a sua distribuição na melhor maneira que eu poderia fazer. E aí eu faço essa provocação já de alguma forma criando um caminho que isso nas nossas discussões às vezes vem, né? Afinal de contas, as pessoas também pensam com lápis, né? A gente sabe disso. E ajudando um pouco nessa resposta, eu acho que a gente já cria aí, primeiro, eu acho que a gente tem a possibilidade, através das demonstrações dessas práticas de ESG, ter um poder de precificação, uma discussão de um valor prêmio. Afinal de contas, o mercado que eu vou atingir vai ser um mercado cada vez maior, afinal de contas, acho que é o contrário, né? Se eu não tiver essas métricas ESG, se eu não demonstrar essas iniciativas, o meu mercado ele vai encolhendo de alguma maneira, né? Então, ao fazer com que o mercado encolha, eu tenho uma dificuldade maior para essa precificação. Então, eu teria aí, talvez, um valor prêmio, né? Eu conseguiria um valor prêmio nessas discussões. E, fora isso, as outras externalidades que eu tenho, quanto eu não tenho esse ESG, vão ser cada vez mais cobradas e vão ser cada vez mais caras. Então, ao fim e ao cabo, eu vou estar gastando, talvez, com alguma coisa que me dê um retorno melhor do que gastar em limpar a casa toda vez. Ou seja, é melhor fechar a janela porque tem uma fuligem lá fora e resolver o problema do que deixar a janela aberta e limpar 5, 6, 7 vezes a sala. Não faz muito sentido, né? Então, acho que essa é uma preocupação. Você falou, Luciano, também em relação a minorias, né? Eu acho que a gente tem que fazer a menção aqui do Women in Mining, que tem um projeto específico em relação a isso, eu acho muito bacana. Mas, querendo ou não, todas essas ditas minorias, né, que na verdade são reconhecimentos cada vez maiores, são talentos. E eu acho que há uma retenção de talentos, sem dúvida nenhuma, a partir do momento que você reconhece aquelas pessoas como parte, e não deixá-las em um cargo menor, ou não permitir com que elas, de fato, avancem. Afinal de contas, eu acho que essa diversidade é que faz com que você tenha cada vez mais inovação. E, afinal de contas, essa inovação é essencial no seu trabalho, na sua vida e na vida, obviamente, da empresa. Felipe já tinha falado em redução de riscos, eu acho que é importante, e eu acho que, de alguma forma, acesso a mercados fazem com que a gente tenha essa possibilidade de um desenvolvimento que, financeiramente, eu acho que já está sendo aceito, né, cada vez mais pelos investidores, ter um retorno menor. Né? Não temos mais aqueles investidores, ou pelo menos não é a regra mais, de ter um investidor simplesmente querendo um resultado no final do mês, um valor no final do ano que eu receba e pronto, acabou.
Eu acho que cada vez mais se entende que sim, há uma precificação diferente. Às vezes esse retorno não é de fato menor. A gente tem fundos hoje cada vez mais sendo desenvolvidos com esse viés ESG, então fazendo com que a gente tenha retornos financeiros específicos. Mas eu queria ouvir vocês de alguma forma também sobre isso, né? Se tem que ter essa preocupação de fato de que ao final das contas eu posso ter um resultado financeiro menor e se isso de fato vai impactar na minha empresa. Bom, eu posso pegar aqui e agregar uns 2 minutos, Felipe, depois, claro, fica à vontade. Eu acho que isso, como que eu posso colocar? Essa é uma preocupação que vem desde do programa de compliance, pelo menos que eu acompanho. E eu tive, dentro dessa jornada nossa, que também era um custo inicialmente, e dentro dessa jornada nossa de discussão com CEOs de empresa, com autodireção da empresa, o que a gente tem percebido é uma mudança, novamente, do entendimento e que perpassa desde aquela ideia da mudança aí um pouco mais conceitual, de capitalismo de shareholder para capitalismo de stakeholders. O que eu quero dizer com isso? O capitalismo de stakeholders, você tem um conceito aonde a empresa quer deixar um legado. Acho que aqui seria a palavra-chave. É o legado. E isso muda um pouco o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Luciano, eu vou ter um custo a implementar, a analisar tudo isso? Sim, o custo financeiro você vai ter. Mas a partir do momento que você enxerga isso talvez como um investimento para prevenção de problemas que venham para frente, o investimento para obtenção de talentos mais qualificados, e isso é uma realidade de fato. Tem estudos aí de empresas especializadas nesse setor, em que as pessoas querem trabalhar claro, a gente passa 90% do nosso dia dentro do ambiente de trabalho. Ninguém quer trabalhar dentro de um ambiente em que você não tenha um mínimo aí de tranquilidade, de um ambiente saudável. E você garantir isso, você ir atrás e você se preocupar com isso, você começa a trazer talentos. Você começa a trazer talentos que muitas das vezes, como você colocou, a questão das mulheres, mas você tem outras minorias que minorias sociais, vamos dizer assim, em que você começa a trazer, em que você começa a ter uma diversidade e uma melhoria na entrega do trabalho no final do dia. Luciano, isso é muito intangível. Isso poderia ter sido intangível há uns 10 anos atrás, não tem sido mais. Você tem cada vez mais esse tipo de preocupação na retenção de talentos. É muito efeito Google, né? Quando todo mundo queria trabalhar num ambiente como o Google, que mudou o paradigma de trabalho. E isso há uns anos atrás. E isso, de fato, teve uma mudança que refletiu em vários setores. Alguns não, mas em vários setores mudou. Então, você começa a ter essa mudança do dia a dia. Então, você tem no final do dia, a obtenção de dinheiro no mercado através de um custo menor. Então, isso, de uma certa forma, justificaria essa preocupação. Você tem uma melhor aceitação dos seus consumidores, que isso, no final do dia, traz uma questão de perpetuação da sua marca e, enfim, da ideia de que você está deixando um legado e você não vai acabar amanhã, no final da temporada, na final da Copa do Mundo, e você vai acabar, você vai perpetuar, e você tem talentos em que pode ali você muitas das vezes mudar até o curso, até o rumo do desenvolvimento da sua empresa. Então, claro, vai haver um custo tudo isso, como sempre tem. Não tem, aí é uma questão um pouco mais estrutural, um pouco maior. Mas o fato é, não enfrentar sai mais caro. Eu lembro que se a gente se puder fazer um paralelo rápido aqui com compliance, eu lembro que tinha um membro do DOJ americano, quando o pessoal falava assim, o programa de compliance é muito caro, como é que eu vou colocar? Eu não estou conseguindo ter minha margem de lucro. Eu falei assim, é caro, mas tenta não ter. Porque qualquer tipo de problema que você tiver vai sair muito mais caro. É isso que a gente está vendo no dia a dia. Então, é claro, você não precisa ter uma coisa muito ampla, que vá desestruturar ou tirar suas finanças do rumo, mas medidas nesse sentido são importantes e devem ser colocadas, no meu ponto de vista, daquilo que eu já escutei de pessoas desse mercado, de CEOs, de diretores, na cota de investimento. Eu acho que é um pouco isso. Acho que a resposta foi dada, a pergunta, e muito bem dada, né? Maurício já fez a pergunta respondendo e o Luciano, né, complementou ali com
muita propriedade. Mas acho que resumindo, né, essa resposta é que as práticas de SD, a construção de uma cultura, né, de fato, de SD, ela não é custo, é investimento, né? E no final das contas, isso me traz vantagem competitiva, né? Me traz redução de externalidades, redução de riscos, né? Que no final das contas pode até ser uma questão de sobrevivência do meu negócio, né? No mercado cada vez mais competitivo, com players cada vez mais bem preparados, né? Cada vez mais inseridos nesse mundo relativamente novo, né? Todas as discussões que giram em torno do SD. Então, acho que é de fato um caminho a ser tomado sem volta, né? E eu acho que também a gente tem que entender, porque como o ISD é um mundo, né, a gente não consegue abraçar o mundo. De fato, nenhuma empresa vai conseguir abraçar o mundo e fazer todas as prerrogativas de todos os pontos, de todas as perspectivas. Então, eu acho que talvez seja escolher, né, ter uma escolha. Ó, eu quero ser lembrado por isso, né? Como a Ambev, por exemplo, eu quero ser lembrado pela proteção das águas, eu quero ser lembrado pelo reflorestamento, eu quero ser lembrado por ser um agente que faz, como é o caso da Natura, fazer com que a floresta possa, de alguma forma, ser um parceiro e as comunidades também possam ser parceiras. Eu quero ser lembrado como aquele que desenvolveu formas diferenciadas de sequestro de carbono. Eu quero ser lembrado como aquele que desenvolveu cada vez mais o reconhecimento dentro das próprias paredes de políticas de minorias, que, ao fim e ao cabo, vão acabar não sendo reconhecidas como tal, exatamente porque é importante que se reconheça a todos. Então, eu acho que escolher algumas batalhas, investir nessas batalhas, para que esses resultados não sejam metricamente identificados e, de alguma forma, não seja pulverizado. Eu acho que a gente não tem que sair correndo atrás de tudo. O sair correndo atrás de tudo, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? A brincadeira lá do pato, né? Que voa, anda e nada. Mas e aí? Se ele fizer os três ao mesmo tempo, ele é acertado pelo caçador. Então, ele tem que entender assim, qual é o caminho que eu vou e qual o legado que eu queira deixar, né? Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que essa escolha seja feita, aí sim, escutando a comunidade para que a gente possa ter essa perspectiva, mas não só, né, fazendo com que haja a promoção e aí o investimento específico com resultados cada vez melhores. Eu vou responder uma pergunta aqui que nos chegou, da Maria Tereza, da qual já agradeço, que faz uma pergunta no seguinte sentido, tá? Quais seriam as principais novidades trazidas à governança corporativa após o enrijecimento das normas relativas à segurança de barragem? Bom, normas relativas à segurança de barragem, a gente tem uma a cada mês aqui, mas de alguma forma, em razão dos acidentes ocorridos na última década, de fato, a gente teve uma mudança muito grande em relação a isso. A gente tem reportes específicos, reportes imediatos às autoridades, então você tem o SIGBAR, você tem o SIGBM, você hoje tem inúmeras formas de fazer, mas já tendo um direcionamento específico, com reportes cada vez mais direcionados, com clareza. A gente teve agora a resolução 95 com parâmetros objetivos que foram colocados. Se a gente concorda ou discorda, são parâmetros objetivos, e ter esses parâmetros objetivos sempre nos facilita a definição do que tem que ser feito, mas de alguma forma a gente tem primeiro essa discussão em relação à corporação quanto a esses reportes, então a necessidade de fato de reportes. Fora isso, a questão de que essa definição em relação à condição de segurança da barragem também é reportado internamente, ou seja, isso não fica só no operacional, isso não fica só na diretoria operacional, mas vai para o CEO e vai também para o conselho, né? Afinal de contas, isso faz com que haja uma
qual a responsabilidade em resolver o assunto? Nós não estamos falando aqui que o conselho tem que ser formado por engenheiros geotécnicos que consigam identificar quais são as razões pelas quais aquela barragem está assim ou está assado e quais são os desdobramentos em relação a isso, o que deve ser feito. Mas, de alguma forma, há um conhecimento de que eventual risco que exista está sendo levado ao conhecimento e haja um desenvolvimento, ou seja, há aí uma necessidade de que a alta cúpula também se envolva nessa discussão, ou pelo menos cobre que seja resolvido eventual problema que tenha. Então, eu chamaria atenção nesses dois pontos, essas regras que foram colocadas tanto na legislação estadual quanto na legislação federal, estadual aqui especificamente em Minas Gerais, mas isso também, obviamente, vai reverberar em relação a outras legislações estaduais e também na legislação federal, fazendo com que a gente tenha também essa perspectiva de um desenvolvimento cada vez mais voltado aí para essa avaliação e essa preocupação em um resultado. Ou seja, isso está sendo levado para cima, isso tem até assinaturas específicas exigidas, e a gente vê essa mudança fazendo com que essa gestão corporativa também olhe para esse lado que, eventualmente, no passado, poderia estar apenas atrelado à questão operacional. Se vocês quiserem me complementar, fique à vontade, tá? Bom, esse assunto aí, Maurício domina, né? Quem sou eu para complementar o grande mestre Maurício Pellegrino? Tem mais uma pergunta aqui, e eu agradeço a Fernanda Alonso, que nos fez. Vou ler aqui para que todos nós possamos aí, de alguma forma, responder. As iniciativas ESG serão, de alguma forma, fiscalizadas ou são muito mais um conjunto de práticas esperadas que as empresas sejam consideradas de alto nível? Eu acho que, de alguma forma, a gente já tangenciou, mas sem problemas, tá, Fernanda? Sim, eu acho que a preocupação agora é exatamente o desenvolvimento dessas métricas, né? Como reportar isso. O Luciano já falou em relação às consultas públicas, né, Luciano? Se quiser complementar, fique à vontade. Mas as consultas públicas já visam exatamente esses standards, essas padronizações, essas identificações, porque haverá necessidade de reporte. Ou seja, se não houver, quiçá, uma empresa que faz essa fiscalização, isso vai ser reverberado para o mercado. E o mercado, de alguma forma, vai fazer com que aquela empresa seja reconhecida como alto nível, um nível AA, AAA, alguma coisa nesse sentido, ou que, na verdade, ela não tem essas práticas propriamente ditas. Então, sim, haverá uma fiscalização, nem que seja do mercado financeiro em si, olhando para essas práticas, mostrando o seguinte: isso importa, isso de alguma forma, né? Como o próprio Luciano falou, isso vai bater lá no supermercado na França, ou seja, eu não quero comprar carne de boi que veio de desmatamento feito na Amazônia. Então, isso vai acabar ocorrendo de alguma forma, mesmo que a gente não tenha, e eu acho que a dinâmica não é essa, de ser opressor no sentido de comando e controle, ou seja, eu determino o que você tem que fazer. Eu acho que aqui é ir além e o mercado vai te ver de uma maneira diferente, vai te ver dourado e não vai te ver sujo de alguma maneira, né? Mostrando que você tem um valor maior e esse valor específico vai te permitir ter ganhos maiores. Se vocês quiserem me complementar, fiquem à vontade, gente. Não, Maurício, é só até pelo adiantado aqui da hora, concordo com você totalmente. A gente não tem, pelo menos por enquanto, Fernando, uma ideia de uma agência que vá fiscalizadora, mas você tem sim aí alguns órgãos do governo que começam a se preocupar. Você tem um mercado que começa a se preocupar no final do dia, que eu acho que aqui é muito mais mercado do que governo. E que, de fato, eu acho que é um pouco dos dois a sua pergunta, tá? Vai ser fiscalizado e é um conjunto de práticas que é esperado de empresas de alto nível. Acho que são os dois aqui para que porque você imagina o seguinte, né? Se você fala que você tem um conjunto de práticas e que te deixa no alto nível, em razão disso você consegue um financiamento a um custo menor, certamente esse agente financeiro ele vai querer fiscalizar para ver se de fato você não está fazendo um greenwashing aí das práticas ou daquilo que você está dizendo que você faz. Então, sim, de uma certa forma, não basta dizer, né? Tem que fazer sob pena aí dessa fiscalização.
Bom, gente, já caminhando um pouquinho aí para o final, afinal de contas a gente tinha marcado até 11h30, eu acho que a preocupação de fato que a gente tem que ter é cada vez mais o ISD estar inserido dentro das veias da empresa, né, fazendo com que isso vá tanto da cabeça quanto aos pés, passando por tudo, fazendo com que a gente tenha cada vez mais essa preocupação. Como falei, eu acho que ESG é um mundo e a gente não consegue abraçar o mundo. Então, vamos abraçar um pedaço dele e vamos fazer com que esse pedaço melhore, porque se eu abraço esse pedaço, outro abraço outro pedaço, as coisas vão reverberando. Eu acho que, de alguma forma, a gente consegue mudar de fato o mundo, deixar um mundo melhor, deixar a nossa marca de alguma forma, e eu acho que isso que é cada vez mais importante, cada vez mais exigível. Passo aí 1 minutinho para cada um para fazer as conclusões aí, ou fazer os highlights que pretendem, para a gente fazer o encerramento. Bom, deixa eu pegar aqui, não sei, Felipe, fica à vontade se você quiser. Não, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aprendendo aqui com expoentes do assunto, né, Maurício Pellegrino e Luciano Souza. Acho que é sempre uma grande aula ouvi-los falar sobre o assunto, né? Agradecer a oportunidade de trazer também um pouco da nossa experiência do dia a dia, né, com as empresas, com as companhias que estão no mercado, né? Eu acho que a gente consegue aí dentro do nosso dia a dia absorver como que isso tem sido aplicado na prática, né? E poder participar dessa construção disso né, que a gente tem uma ideia de onde se pretende chegar, mas a gente não sabe aí quais os caminhos que nós vamos percorrer até chegar, né? De fato, nesse novo mercado, né, que nós estamos inseridos. Espero que todos tenham aproveitado, né, pelo menos alguma coisa aí para aplicação prática, né, nos nossos negócios, nos nossos assuntos. E acho que é isso, né? Fica aqui o agradecimento a todos. Bom, na mesma linha, agradecer Maurício, Felipe, por essa conversa hoje pela manhã, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Eu acho que a ideia foi trazer um pouco do que a gente tem visto, dos highlights que são importantes, e a percepção que eu tenho nesse de ESG é um caminho, acho que o Felipe já comentou isso, né? Um caminho sem volta. A gente não volta mais. A gente pode até dar um passo para trás, dependendo da situação, mas a gente não volta à situação que a gente saiu de casa. E isso quer dizer muita coisa. E isso quer dizer que a empresa não é mais aquele repositório de pessoas que não estão preocupadas com o que acontece do lado de fora da empresa. Não, hoje a empresa é um instrumento vivo, uma companhia é um instrumento vivo, ela tem que se preocupar, e com isso ela tem que se organizar para se preocupar bem e não acabar sendo engolida pelo mercado. Acho que é um pouco esse o raciocínio. A gente tem visto cases de sucesso, de mesas viradas, de jogos virados nesse conceito. Não existe uma fórmula pronta, existe mindsets que precisam ser discutidos, existe muito trabalho, existe enfrentar problema, olhar no espelho e ver quem realmente a empresa é. Eu acho que esse que é um pouco do desafio. Não é fácil, é muito fácil a gente falar em tese, mas quando a gente vai para o dia a dia ali, a empresa se olhar no espelho e fazer uma autoanálise é difícil, mas é possível e é importante. E diria mais, é necessário nesse mundo novo que a gente está vivendo. A gente já passou por várias fases, o mundo corporativo, se a gente pegar dos últimos 20 anos. Essa é apenas mais uma fase. Eu espero não, acho que não vai ser a última, mas é uma evolução enfim, espero que algo do que a gente tenha dito aqui faça a diferença para alguém, e a gente fica aí à disposição se caso tiver alguma dúvida, para a gente conversar. E esse dia é troca de experiência, e a gente está aqui para isso. Maurício, devolvo para você. Obrigado. Bom, acho que com esses dois fechamentos não tem nada a acrescer, muito antes pelo contrário, eu tenho a agradecer ao Luciano, agradecer ao Felipe por esse tempo, por essas discussões. Eu acho que cada vez mais estamos imbuídos nessas
nessas temáticas e com a mão na massa, né? A ideia aqui é de fato, trazer um panorama, mas que a gente possa, de alguma forma, desenvolver junto às empresas essa mão na massa, né? Seja recuperação de áreas, seja discussão em relação à descarbonização, mudança de matriz energética, para falar só das questões ambientais, sem falar nas questões específicas sociais que a gente já bateu aqui. Mas, acima de tudo, agradecer a todos vocês, agradecer a oportunidade de estarmos juntos aqui e, sem dúvida nenhuma, já convidar para o próximo, na semana que vem, na quinta-feira, teremos um novo bate-papo em relação a isso e no dia 14 nós vamos lançar especificamente pelo SESCOM o e-book para fazer com que essas discussões também tenham algum outro viés, também um viés escrito, que a gente acha que fazer com que essas questões possam ser revisitadas cada vez mais nos permitam aí desenvolver. Então, na verdade, agradecer a todos que nos ouviram pacientemente até agora e vamos em frente. Obrigado, um ótimo dia para todos e semana que vem nos encontramos de novo. Obrigado, pessoal.